Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então esse vídeo aqui não é para as testemunhas de Jeová, é para você apóstata, assim como eu sou, ok? E para você que está chegando aqui no canal, não é? Wilson, mas você está admitindo que é um apóstata? Sim, mas eu vou repetir isso diversas vezes para ficar gravado, para também que os novos que cheguem aqui fiquem sabendo que nós somos apóstata da Torre de Vigia, não é do Deus Todo-Poderoso, não é apóstata dos ensinos da Bíblia, nada disso, apostatando da fé também não é, ok? Aí com o tempo vocês vão entender então que essa apostasia nossa é de uma empresa disfarçada de religião, que eu também não canso de repetir, ok? Que é dominadora então ali de milhares e até de milhões de adeptos chamados testemunhas de Jeová. Pois bem, então o que acontece, né? Já fiz aí 2 vídeos, Testemunhas de Jeová e a Raiz do Problema. Testemunha de Jeová, a Raiz do Problema, o vídeo 2, ali mostrando como surge uma seita, tá? E no primeiro vídeo mostrando então, tentando ali mostrar que a organização de Jeová, ela também faz parte de uma seita, né? Assim como alguns outros segmentos que existem aí no mundo. Eu até mesmo esqueci, né, de mencionar o islamismo também, que é uma seita, não é? O Islã, tá? Os adeptos do Islã creem que eles vão então converter toda a humanidade a esta religião, tá certo? Então é mais aí uma seita com bilhões de membros, tá? Pois bem, então falando aí a questão sobre você, né, que saiu da torre, que ainda tem aí as amarras da torre de vigia na mente. Então, eu direciono esse vídeo para você e eu creio que daqui, né, por diante, os meus vídeos vão ser muito mais, né, talvez até mesmo praticamente todos direcionados a você, não é, que saiu da torre, até mesmo você que está na torre, né, que dá uma espiadinha aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, mas que está procurando, né? Já está percebendo que tem algo errado no paraíso, não é? Então ali está procurando algo, não é? Que a sua alma está clamando por isso, por outras explicações, tá certo? Porque já está percebendo, como eu já disse, muita coisa não cheirando bem, tá? Especialmente nessa questão aí que eu já falei nos outros vídeos sobre 1914, a geração que não ia passar, mas já passou, tá? Eu me recordo, por exemplo, que quando veio essa informação da geração sobreposta, até a minha ex-mulher, que é uma pessoa extremamente fanática, não é, pela Torre de Vigia, está lá até hoje, ela ficou assim muito incomodada, tá? Assim como eu fiquei, conforme estava ali explicando na Sentinela essa questão da nova geração, aliás, da geração sobreposta. E quando nós chegamos em casa, ela demonstrou, né, uma inquietude, uma insatisfação. Poxa, mas como nós esperávamos? Foi uma decepção geral, não é? Mas aí vem todas aquelas conversinhas, não, mas é que o Scafiel não é inspirado, é que não sei o que e tal, e vem todo com aqueles embrólios, e nós aceitamos, engolimos aquilo, porque nós somos obrigados a engolir, tá? Por que nós somos, digamos, forçados a engolir? Porque é aquilo que eu falei, né? A organização tem muitos códigos, não é? Muitas informações, não é? E que convence, não é? A testemunha de Jeová de que ela está no lugar certo, ainda, né, que muitas coisas aconteçam de forma gritante, mas quando a mente das testemunhas de Jeová começa a se lembrar, poxa, mas espera aí, né? A organização, como que diz, para onde iremos? Né? Para onde iremos nós? É a mesma coisa quando Pedro falou para Jesus, mas para onde nós vamos, Senhor? Né? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, na cabeça de uma testemunha de Jeová, soa essa mesma pergunta, para onde nós vamos? Não é? Nós vemos realmente um monte de coisa que nós não entendemos na torre de vigia, não é? Cada vez mudanças em cima de mudanças, novas luzes em cima de novas luzes, mas para onde nós iremos? Não é? Aonde que nós vamos realmente encontrar um outro lugar que é semelhante aqui, não é? Eu já falei algumas outras coisas que as testemunhas de Jeová se tornam ali, digamos, de forma ímpar, né, em relação a outros segmentos religiosos,
não somente na questão deles não comemorarem o aniversário, que eles consideram uma festa pagã. Aliás, tá? Diga-se de passagem, que a Torre de Vigia coloca então como, mas as festas de aniversário são do paganismo, pertence ao paganismo, veio do mundo pagão. Mas a questão da aliança, por exemplo, que se usa nos casamentos, né? Veio do paganismo. O vestido de noiva, o buquê de flores, as maquiagens, né? Mesmo como é que é os nomes? Essas questões de argola e tal, veio do Egito, não é? Muitas coisas veio do paganismo e nós usamos, não é? Você que é testemunha de Jeová também, tá? Usa. Então, se fôssemos realmente seguir, digamos assim, um movimento, tá? De que nós devemos realmente não fazer parte de nada, nenhum vestido. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos sair do mundo, tá? Se isolar totalmente do mundo. Entendeu? E existem alguns segmentos aí religiosos que fazem isso, literalmente. Se isolam de todos e tudo. Tá? Dá uma pesquisada aí, vocês vão ver que vocês não são exclusividade, digamos assim, nós não pertencemos ao mundo. Tem pessoas que são muito mais radicais, tá? Que não vivem com nenhuma tecnologia e tudo mais, tá certo? Extremamente isolados. Agora eu esqueci o nome do grupo, mas não tem um só não, tem vários outros. Entendeu? Que se isolar, não, nós não vamos. Não lembra aquele filme chamado A Vila? Não é? Quem assistir esse vídeo vai perceber, não é? Por que se surge esses grupos que se isolam totalmente ali do resto da humanidade. Entendeu? Mas o apóstolo vai dizer isso, tá? E outra coisa, nós temos que entender que o mundo inteiro jaz no poder do inimigo. Tá certo? E quando nós lemos a Bíblia, começa a perceber isso, tá? Eu vou dar uma dica aqui para você, que quando você começar a ler a Bíblia, tá? Começa a ler de Gênesis, Apocalipse, começa a colocar isso na sua cabeça e você vai perceber isso. Coloca essa frase que eu vou dizer aqui agora para você. Equilíbrio, moderação, tá? Bom juízo. Isso tudo quer dizer o quê? Um equilíbrio, tá? Nada de extremos, nada de extremistas. A Bíblia ela vai do começo ao fim dizer que nós devemos viver uma vida sem nenhum extremo. Nem muito cá e nem muito lá, mas de uma forma equilibrada. É óbvio que ninguém consegue viver de uma forma equilibrada constantemente. Nós começamos a pender para um lado, opa, aí já vamos para o outro, e assim, mas a gente vai ter que manter. Agora, o que não pode é fazer isso aqui, ó. Né? Aí, pronto. Foi para um extremo, ou para o outro extremo. Mas não, nós temos que tentar aqui, ó. Entendeu? E aí vai ficar assim, ó. Vai para cá, vai para lá. E vamos indo, caminhando. Entendeu? No passo ali, nada de pender para um lado, né? E é isso que a Bíblia ensina, tá? Eu vou falar isso várias vezes sobre a questão do equilíbrio. Vou falar vários textos. O apóstolo Paulo fala seres moderados, né? O que é moderado? É isso, né? Nem lá nem cá, é moderação, entendeu? É equilíbrio. O equilíbrio já está falando. Quando você se equilibra em algo, você vai ficar para lá e para cá. Opa, vai, por exemplo, pessoas que vai atravessar aí uma corda, não é? De um prédio para o outro, como vocês veem, ficam lá. Entendeu? Eles vão mantendo o equilíbrio. O equilíbrio não é uma coisa assim. Para a humanidade, nós não somos assim equilibrados, igual uma linha de trem que vai reto ali. Nós ficamos bambeando. Opa, nem para cá. Alguém dá um toque, tá vindo para cá, vai para lá. Você tá igual no ônibus, né? Você vai para cá, daqui a pouco você tá dormindo com alguém, empurra, você vai para o outro lado. Entendeu? Então a Bíblia ensina o equilíbrio. Quando é esses extremos, então o que acontece? Vocês foram criados dentro de um extremismo, vive dentro de um extremismo religioso, tá? Então o que acontece? Você que saiu fora da torre, mas que ainda tem as amarras da torre de vigia na cabeça, os seus códigos, né, seus preceitos e tudo mais, porque começa a se lembrar, bom, até alguém comentou aí no vídeo anterior, né, e aí me lembrei aqui agora, mas nós não participamos de guerra, né, nós não matamos os nossos irmãos em outros países, não é? Então quando você sai da torre e começa a se lembrar disso, poxa, eu lembro que quando surge uma guerra de uma nação com a outra, a Testemunha de Jeová não participa. Então isso vai fazendo com que vocês cada vez mais fiquem presos, né? Ainda que não estão servindo ali os interesses da torre de vigia, mas vocês continuam presos, porque vocês, né, precisam, né? Esse é o ponto desse vídeo, vocês precisam de algo superior, tá? De algo acima do que a torre ofereceu para vocês. E o objetivo desse canal é justamente isso, oferecer algo além.
tá? Muito acima, muito superior a essas coisas que a torre colocou na cabeça de vocês, entendeu? Vou dar aqui um exemplo. Quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, não é? Ele veio ali para o mundo judaico e ele vai trazer informações totalmente opostas, tá? Ao que aquele povo estava acostumado a viver, né? Há séculos e séculos vivendo de acordo com os códigos da lei. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que começaram ali a ouvir Jesus, eles começavam a prestar atenção para ver se o que Jesus estava ensinando era superior ao que eles haviam aprendido, tá? E eles, embora muitos, nós já sabemos que muitos não entendiam, não é? Não estavam conseguindo entender, porque tenta se colocar no lugar daquele povo judeu, não é? Vivendo séculos e séculos debaixo daquelas leis, né? Tinha ali um templo visível, que eles admiravam muito aquele templo, não é? E o que acontece? Então Jesus começa a falar coisas, né? Até mesmo quando ele fala ali da questão de derrubar o templo, que ele é coisas terríveis para eles escutarem, entendeu? Era algo assim, pecado de morte, entendeu? Então o que acontece? Me desculpa muitas vezes ficar falando entendeu, entendeu? Eu vou tentar melhorar aqui nos maneirismos, tá certo? Então, você tenta se colocar no lugar dos judeus. Então Jesus trazendo ali, até mesmo quando Jesus ali os discípulos colhiam espigas, né? Para eles já era uma coisa terrível. Poxa, mas vocês estão colhendo no sábado, não lava as mãos. Jesus olha, aí Jesus vira e mexe, tinha que falar coisas, tentando acordar eles que algo novo estava chegando, algo superior. E Jesus era assim, né? E é superior a tudo aquilo, né? Da lei e tudo mais. Tanto é que ele era Senhor do sábado, o Senhor das leis, cumpriu todas as leis, não é? Então Jesus realmente era superior a todos aqueles preceitos judaicos, entendeu? Então, mais uma vez, batendo na tecla, o objetivo desse canal aqui, tá, é trazer algo superior ao que vocês aprenderam da torre. A princípio, muitos de vocês não vão entender, tá? Muitos, eu acredito que muitos vão abandonar o canal, tá certo? Vão tirar sua inscrição fora. Mas depois vão se lembrar, poxa vida, o Wilson ele fala como alguém que é muito ali semelhante ao Mestre Jesus. Veja bem, longe de ser comparado ali à estatura do Mestre Jesus Cristo. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é assim, você vai falar, poxa, ele fala de uma forma que ele não está titubeando. Entendeu? Já tive muitos momentos aqui no... Eu tinha um outro canal, você que não sabe. Logo quando eu fui libertado da torre, alguns de vocês já sabem, eu criei um canal. Já estava indo para 1.000 inscritos. Mas era cheio de altos e baixos, porque eu estava me encontrando, tinha vezes que eu tinha dúvida, eu recuava. Às vezes eu chegava até a pensar, poxa vida, testemunho de Jeová. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na igreja, tá? Tem pessoas aí que me conhecem, podem comentar aqui embaixo e comprovar o que eu estou falando aqui. Quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras coisas que eu comecei a querer fazer é o movimento de pregar em casa em casa. Poxa, vocês não pregam de casa em casa? E eu olhava assim e falei, meu Deus, vou ter um trabalhão aqui, né? Fazer com que todos preguem de casa em casa. Aí nós começamos, aí vinha na minha mente também, puxa vida, por que a gente não consegue? Será que realmente a Testemunho de Jeová tem razão? Porque nós não temos o Espírito Santo de Deus, então não conseguimos fazer esse trabalho que eles fazemos, né? Aí com o passar do tempo, com muito estudo e paciência, eu fui entender. Hoje eu entendo plenamente, claramente, tá? O que realmente acontece. E eu vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo. E quando vocês analisarem, entender, eu falo, poxa, realmente. E eu vou mostrar a base da Bíblia, que tem que ser o mais importante. Não é o que eu estou falando das minhas ideias. Eu tenho que mostrar a base bíblica. Eu vou começar a mostrar textos aqui. Vou colocar aqui para vocês acompanhar a leitura juntamente comigo. Entendeu? E dentro de um contexto. Tá certo? E aí vocês vão falar, realmente é algo superior, tá? E uma coisa que vocês vão entender é que o nome do canal da Liberdade, o que eu vou trazer aqui não é para que vocês me sigam, não é para que vocês fiquem dominados por algumas ideias, tá? Mas é trazer a liberdade. Vocês vão entender como que realmente a liberdade é algo maravilhoso. Quando Jesus fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seres livres, vocês vão entender o que é uma verdadeira liberdade, porque até então vocês não sabem o que é verdadeira liberdade. Como eu também não sabia. Eu vivi muito tempo preso. Porque se você não está preso numa coisa, você começa a ser preso em outra. Tá certo? Eu não estou nem falando aqui de seguir algumas regras, porque regras em todo lugar tem. Se você é casado, você sabe que tem que seguir algumas regras dentro do lar.
tanto a esposa quanto o marido, tem suas regras. Por mais que tenha o seu lar, a sua liberdade, a casa é sua, mas você tem regras a cumprir. Então, todos os lugares que nós vamos no trânsito, tem regras a cumprir. Nós vamos no mercado, tem regras a cumprir dentro do supermercado. E nós vamos num clube de esportivo, lá também tem regras. Em todos os lugares vai ter. Tá certo? Agora, o que nós não podemos é nos deixar dominar. O apóstolo Paulo fala isso. Todas as coisas me são lícitas, tudo me convém, mas o que eu não vou fazer é o seguinte, não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então você sai com o seu carro, você vai pegar o trânsito, você vai ter ali um momento que você vai passar, você vai e voltar, você não vai ficar dominado lá no trânsito, você não vai ficar dominado lá por toda a sua vida, como acontece quando você entra numa seita, você fica dominado por toda a sua vida. Por mais que você tenha que seguir ali algumas regras, mas você tem que ficar dominado por toda a sua vida. E a ideia da Bíblia não é essa, Jesus veio libertar. Entendeu? O próprio Jesus, ele seguia algumas regras, pagava imposto, algumas coisas ali ele seguia, tá certo? Mas ele não se deixava dominar, que esse é o ponto. Quando você vai num clube esportivo, você vai seguir as regras, mas você não vai se deixar dominar, você não vai ficar morando lá no clube. O clube não vai ser seu dono. Você vai no supermercado fazer compra. Lá dentro do mercado tem regras a cumprir, tem fila, tem isso, aquilo, outro, você tem que pagar o preço das coisas. Mas você não vai se deixar dominar pelo mercado, você não vai ficar morando lá. Essa é a grande ideia. Você não pode se deixar dominar por um grupo religioso, você não pode se deixar dominar por um líder, porque aí você vai ser propriedade dele, você vai ficar morando, digamos assim, sendo escravizado por ele, ou por eles. E assim, eles vão então vivendo a seu bel prazer. Vão tirando ali a sua gordura, vivendo da sua gordura, deixando só bagaceira para você, o que acontece. Entendeu? Então a ideia desse canal é mostrar que nós, e mais uma vez, isso também mostra o equilíbrio. Tá certo? Wilson, eu quero participar de uma igreja tal que eu gostei da Batista. Né? Que tem renovada, tem tradicional, tem para vários gostos. O que você não pode fazer é isso, é se deixar dominar. E eu vou, à medida que eu vou fazendo esses vídeos aqui, é mostrar que como que você não pode se deixar dominar. Por ninguém, por nada. Tá certo? Então é isso, a ideia desse meu canal, tá, dos meus vídeos, é mostrar para vocês algo superior, repetindo, tá? E eu vou fazer, por exemplo, uma das coisas que pega muito, como eu já falei, é a questão dessa, né, pregar de casa em casa, que vocês então, que saiu da torre, veja que eu já estou começando a me habituar, né? Já ia falando, vocês testemunham de Jeová, então eu vou treinando isso, né? Para cada vez mais vai ficando bem pavimentado aqui na minha mente. Então, já ia falando do testemunho de Jeová, não, mas para você que saiu da torre, tá certo? Então, para você que saiu da torre, não é? E que ainda tem essas coisas, digamos, olha, e você tá andando na rua, de carro, qualquer coisa assim, você vê a testemunha de Jeová pregando, você fala assim, poxa vida, é a única religião que faz isso. É a única religião que cumpre, né? Aquela questão do apóstolo Paulo falou de casa em casa, que eu já falei depois, eu vou explicar isso, que não é de casa em casa, o apóstolo Paulo pregava nas casas. Mas Jesus falou que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus ia de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Né? Jesus falou que a casa que recebesse os discípulos deveria então repousar a paz. Então a torre de vigia, ela nos provou de que realmente essa questão de pregar de casa em casa, ela é bíblica. Não é? E as testemunhas de Jeová estão cumprindo isso. Então eu sei lá, viu? Eu preciso voltar para a torre. Poxa vida, eu não tô. Bom, eu não vou voltar para a torre, mas também não vou pertencer a nenhum grupo. Eu também, sabe? Tem muitos que até mesmo se esforçam a não crer mais em nada, tá? Buscando assim algum alívio para a sua mente. Entendeu? Então muitos que se tornam aí os chamados ateus, na verdade é um esforço muito grande para fazer o quê? Tentar tirar da sua cabeça assuntos espirituais, coisas da Bíblia, porque começa então a buscar, como eu já disse, esse alívio para a alma. Mas no fundo, lá no fundo, tem um vazio gritando, querendo ser preenchido. Entendeu? Então quando vai dormir, fica pensando, poxa vida, para onde eu vou? Né? Se eu estou fora da organização, então, e o paraíso? Eu não vou viver no paraíso para sempre?
É outra coisa também que pega, não é? Ah, as testemunhas de Jeová são o único povo que acredita que vão morar aqui na terra para sempre, porque está na Bíblia, está nos Salmos, está lá o que Jesus falou, os mansos possuirão a terra e residirão sobre ela, né? E tal. Então, na cabeça de uma pessoa que saiu da torre de vigia, para você que saiu da torre de vigia, todas essas coisas ficam lá, de tempos em tempos, martelando. Ah, mas e vem cá, e se realmente a organização estiver certa? Tá, eu vou então perder essa oportunidade de viver no paraíso aqui eternamente, não é? Então nós vamos, como eu já disse, apresentar provas e evidências e tudo mais que nós temos algo superior para passar para vocês. E aí vocês vão passar para outros, tá certo? E o que acontece é o seguinte, eu lembrei de outra coisa aqui. Veja só uma coisa, presta bem atenção. Você que saiu da torre de vigia. Vocês lembram que quando eu fiz aquele vídeo falando que a organização das testemunhas de Jeová tentam se equiparar, não é, à nação antiga de Israel. Ah, mas eles são muito semelhantes. Nossa, o que acontecia na nação de Israel, a torre de vigia é uma cópia, não é? Raciocina aqui comigo, vamos lá. Você tem uma cabeça aí boa, está assistindo esse vídeo aqui, é porque você tem bons raciocínios, tá? Vamos lá raciocinar. Na nação de Israel, ela era regida por leis, você já sabe disso de cor e salteado, de trás para frente para trás. Essas leis eram divinas, foi dado pelo próprio Criador, entendeu? O próprio Criador designou os homens, como Moisés, Arão e muitos outros, Josué, o próprio Criador que foi que designou esses homens. Não foi uma classe de homens designando outra classe de homens, foi o próprio Criador. Beleza? Fechou. É óbvio, né? Talvez algum aqui que tenha a mente mais rápido vai dizer assim, mas Moisés ele designou um grupo de homens, né, para cuidar de outro grupo, tal, beleza. Mas o principal, o primórdio, a nata ali da lei foi dada pelo próprio Deus e quem escolheu os principais líderes foi o próprio Deus. Certo? Isso aí você não vai questionar. Beleza? Tá na Bíblia. Agora você pensa no seguinte, a nação de Israel, sendo toda controlada pelas leis divinas, por homens designados por Deus, líderes designados por Deus, até mesmo reis eram designados por Deus, não era somente sacerdotes, sumo sacerdote que era designado, os próprios reis. Davi, por exemplo, foi escolhido pelo próprio Deus, Saul foi escolhido pelo próprio Deus, Salomão foi escolhido pelo próprio Deus. Então pensa no seguinte, vem comigo. Uma nação inteira sendo controlada exclusivamente pelo Criador, por leis dadas pelo Criador, por reis dados pelo Criador, por sacerdotes dados pelo Criador, por preceitos de sacrifícios orientado pelo Criador, um templo que até mesmo a sua estrutura arquitetônica foi orientado pelo Criador. Então você pega tudo isso aí que eu acabei de falar. E mesmo assim, pensa no ponto que eu vou te falar agora. E mesmo assim a nação de Israel, vira e mexe, estava caindo no desfavor de Deus, e Deus muitas vezes permitindo que a nação fosse levada ao cativeiro, para ser disciplinada. Você já conseguiu entender o que eu quero dizer? Entendeu? Não? Você entendeu? Você aí? Ah, você não? Então vamos lá, vou explicar, vou desenhar. Então uma nação inteira, dirigida, guiada pelo próprio Deus, de tempos em tempos caía no desfavor de Deus. Reis começavam a deixar a desejar. Sacerdotes, no caso de Eli, por exemplo, que começavam a deixar a desejar. O povo, em geral, muitas vezes começavam a deixar a desejar. E aí a nação inteira caía no desfavor de Deus e Deus permitia então que essa nação fosse levada pelos seus captores. Tá certo? Ia para Babilônia e tal, e assim por diante. Agora você tenta imaginar o seguinte, uma nação inteira, guiada pelo Criador, pelo soberano do universo, acontecia isso com você, com eles? Agora tenta imaginar uma organização religiosa, disfarçada de religião, como é o caso da Torre de Vigia, sendo controlado por homens. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso dizer mais alguma coisa?
por homens que viram e mexem e vêm dizer assim nas revistas, nós não somos inspirados por Deus. Por exemplo, teve um julgamento aí, eu faço uma confusão se foi na Noruega ou se foi na Dinamarca. Dá um Google, eu sempre falo isso. Mas teve um homem aí do corpo governante, um dos seus líderes, um dos líderes da Testemunha de Jeová, lembrei, opa, tem que voltar aqui, eu estou falando com você que saiu, eu estou falando com o apóstolo aqui, tá? Então, se tem alguma testemunha de Jeová espiando aqui esse canal, veja que eu estou me esforçando a não ficar falando testemunha de Jeová, você é testemunha de Jeová, não. Porque eu já falei, esse vídeo aqui é para os apóstatas, não é para vocês testemunha de Jeová. Quer ficar assistindo aqui? Eu já falei, fica quietinho. Entendeu? Vai tirando suas conclusões aí. Então, vira e mexe fala, nós não somos inspirados. Então lembrando, voltando aí, já ia saindo do foco aqui. Ele foi questionado lá, vocês se julgam, né? A única religião verdadeira aqui na Terra, acho que foi algo sobre mais ou menos isso. Mas aí confere lá e comenta aqui embaixo se eu não estou sendo ali muito exato. Mas a questão é, ele foi perguntado, né? Aí ele respondeu assim, não, imagina, seria muita prepotência nossa, muita arrogância da nossa parte, muita audácia dizer que nós somos, não é? Uma única religião verdadeira aqui na Terra. Poxa vida, aí você que vem aqui, né? Apóstata, você apóstata, percebe que a Testemunha de Jeová vem defender a torre de vigia? Sendo que os líderes delas, quando vão a tribunais, eles mesmos dizem, não, nós não temos essa audácia, nós não temos essa arrogância de dizer que nós somos o único povo verdadeiro aqui na Terra, a única organização verdadeira, e tal. Pelo amor de Deus. Se são um corpo chamado governante, o escravo fiel e discreto, poxa, eu chegaria no tribunal, somos sim, nós somos mesmo, entendeu? Falamos isso, e se vocês quiserem prender a gente, quiser levar a gente para a morte e tudo mais, somos mesmo. Poxa, se os líderes de vocês amarelam diante de um juiz, de um tribunal, e aí vocês ficam defendendo, vocês sim vão à morte se precisar. Se vocês forem levados diante do tribunal, vocês vão bater no peito, nós somos mesmo, né? E tal. E ao passo que o líder de vocês, os pastores de vocês amarelam na hora que vê o lobo chegando, para eles consideram como lobo. E não é lobo, não é? Uma instituição aí do Estado, que foi colocada pelo próprio Deus, permitido pelo próprio Deus, conforme o apóstolo Paulo, que vocês muitas vezes consideram, os lobos nos perseguindo, as ovelhinhas. Que é isso? Então não vou usar nem o termo lobo, mas quando os líderes de vocês, os pastores de vocês, vê a coisa apertando para o lado deles, eles amarelam. Né? Mais uma vez aí está falando de um jeito como se estivesse aí direcionando para a Testemunha de Jeová. É um treinamento, eu vou conseguir. Já estou fazendo isso. Entendeu? Mas você, apóstolo que saiu da torre, quer voltar para um lugar onde os líderes deles amarelam diante de um tribunal? Entendeu? Pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová. Mas é aqui, voltando, mas Wilson, nos apresente então algo superior. Porque é verdade, nós vemos cada loucura, nós vemos essa coisa de vai, sobe, desce, anda, para, deita, rola. Entendeu? Pode isso, não pode, pode aquilo, não, voltamos atrás, nós liberamos a barba, né? Mas aí nós pensamos bem, fomos estudar e chegamos à conclusão, o corpo governante chegou à conclusão que é melhor não, entendeu? Porque tem muita gente que está falando que nós estamos ficando semelhante aí o pessoal da cristandade, então vamos descontinuar isso, entendeu? Aí é aquilo, entendeu? Como é que vai ficando a cabeça de vocês, da Testemunha de Jeová? E vocês querem voltar para esse antro, viu? Vocês querem voltar para esse manicômio? Wilson, realmente, a gente pensa em voltar, mas não quer voltar, não é? Mas é isso. Nos apresente aqui algo. Então é isso. Daqui para frente, eu peço paciência. Tem muitas coisas que eu vou falar, tá? E vocês não vão entender na hora, mas vocês vão perceber, como eu já falei. Poxa, nós não estamos entendendo, mas o Wilson está falando algo que mexe com o nosso coração. Está mexendo com nossas emoções. Tá? Por quê? Está usando a palavra de Deus é viva, eficaz, a palavra de Deus é poderosa,
entendeu? Mas vocês podem ter absoluta certeza. A ideia não é trazer uma nova organização, um novo movimento, nós vamos ser o do movimento da liberdade, tá certo? Não é, a ideia não é essa. Tá? O que eu vou apresentar aqui de forma superior, mas muito superior a isso que você já vê no mundo, seja, pode ser até inédito, não tem problema. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas Wilson, você então vai ser o apóstata inédito, vai apresentar coisas novas? Quem sabe? Quem sabe? Não rejeito essa possibilidade. Não, de maneira nenhuma. E tem respaldo bíblico. Quando, por exemplo, Deus chegou para Abraão e falou: ó, sai do meio da tua parentela, sai daí que eu vou, não é, fazer de você uma pessoa diferenciada. Quando Moisés, por exemplo, Deus permite certos acontecimentos para que Moisés, então, saia fora do Egito e fique 40 anos fora, Deus preparando Moisés para que ele voltasse, então, depois e libertasse o povo. Não é? Então, tem muitos personagens na Bíblia que Deus separou. Quem sabe, de repente, não é? Pelas coisas que já aconteceram na minha vida, de repente eu sou uma pessoa que está enquadrado nisso. Para libertar, não é? Vocês que saíram da torre dessa doutrinação que ainda continua dentro de vocês. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, tá? Que saíram da torre de vigia. Não, eles são inativos, não estão desassociados, estão inativos. Conheço também pessoas desassociadas, pessoas que se dissociou, mas que quando eu vou conversar com elas, elas ficam, poxa, por quê? Aí eu percebo o quê? Eu percebo que tem muitos que ainda defendem a torre, estão fora da torre e defendem a torre. Teve uma pessoa que eu perdi um pouco ali a estribeira e falei assim para ela: mas vem cá, se você então tem tanta torre assim como você está falando, mesmo não estando fora, por que você não está lá servindo a torre? Falei desse jeito. E falei mais, eu falei, porque se fosse eu que tivesse ainda essa crença na torre, mesmo não estando mais nela, eu voltaria com tudo. Opa, peraí. Agora, como é que eu posso defender algo, amar algo, ser apaixonado por algo e não viver esse algo? Pelo amor de Deus. Né? Isso é hipocrisia. É a mesma coisa, você é apaixonado por uma mulher, ama a mulher. Aí a mulher fala: olha, casa comigo. Você diz: não. Que amor é esse? Que paixão é essa? Entendeu? Então, é hipocrisia pura. Tá fora? Então não defenda. Você quer defender? Então vai para lá, para o outro lado. Aí você está defendendo. Agora você está aqui fora e defendendo algo que nem você está vivendo isso, é hipocrisia pura. Tá certo? Então, falando aí da questão do casamento, né? Quando eu começar a fazer esses vídeos aqui mostrando então algo superior, eu sempre quero que vocês pensem no relacionamento entre homem e uma mulher, uma família. Dentro de uma família, voltando aí, vocês perceberam então, batendo mais um pouco na tecla que eu falei para vocês, que uma nação inteira, né, servindo a Deus, controladas por Deus, né, dirigida por Deus, ainda vira e mexe cair no desfavor de Deus. Então, voltando, quero bater nessa tecla. Imagina então uma organização dirigida por homens. Como que não é uma loucura? Mas vocês não veem. Quando vocês lêem lá a Bíblia, lá no Velho Testamento, vocês não vê judeus batendo biela, entendeu? Doidinhos. Não. Porque eles eram orientados pelo próprio Deus. Tá? E aí quando eles começavam então a afrouxar ali, aí eles começavam então a deixar de seguir a lei, começavam a adorar ídolos e tudo mais, porque eles vieram do Egito, uma nação idólatra. Isso veio muito forte na cabeça deles. Aliás, olha aqui, mais uma coisa que eu estou lembrando aqui, e vou falar aqui agora. Nós seres humanos, isso já vem lá dos antepassados, não é? Nós temos muito essa necessidade de ver algo, de tocar, de pegar, tá certo? Por que muitos aí que são de uma religião aí que eu não vou falar o nome, tem lá os seus ídolos? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de ver na sua frente, pegar e sentir.
E isso faz com que muitos fiquem presos nessas organizações religiosas, ou mesmo organizações com aparência de organização de religiosidade, porque está vendo algo na sua frente, está pegando, está sentindo, está vendo. Isso é um grande laço para a humanidade. Entendeu? Mas vocês devem se lembrar, já vou começar a dar um spoiler aqui do que vai acontecer daqui para frente, vocês já vão começar a captar, eu vou aos pouquinhos vou soltando, mas depois eu vou fazer vídeos específicos. Vocês devem se lembrar do caso da samaritana que Jesus falou para ela. Não, não é lá, não é cá, não é nenhuma organização. É em espírito e verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo que seria algo invisível. A nossa relação com Deus ela tem que ser algo invisível. Ela não tem que ser algo palpável. Entendeu? E quando a gente busca esse algo palpável é onde nós nos tornamos presas de filosofias, de vão enganos, como o apóstolo Paulo mencionou, e eu sempre repito isso aqui, quando ele diz, tome cuidado para que ninguém vos leve como presa sua, ou em outras palavras, tome cuidado para que ninguém vos leve para a prisão mental, por meio do quê? Das coisas muito bem engenhosas. E aí se torna então garra, propriedade de uma instituição, de uma organização, de uma igreja e assim por diante. Eu já falei, não é errado você ir para uma igreja, mas desde que você não se deixe dominar. Percebeu que está dominando a sua vida, que já está restringindo a sua liberdade, já está começando a controlar você nas suas vidas pessoal, nos seus tal? É hora de sair fora. Porque Cristo nos chamou a liberdade, não chamou a gente para ser preso. Para ser preso a nada. Entendeu? A relação nossa tem que ser, como Jesus falou para a samaritana, é uma relação entre Deus e você. Entendeu? Voltando aí na questão do casamento. A mulher, a esposa, tem os seus gostos, ela teve a sua criação, ela já teve ali os seus códigos que foram implantados desde ali da sua eternidade, até mesmo dentro do ventre da sua mãe. E aí então ela vem para o mundo e já começa a receber outros códigos, outros ensinamentos na escola, outras vivências, outras experiências. E o homem é a mesma coisa, mas totalmente diferente. E aí eles se unem. Ok? Cada um ali com a sua formação, cada um com a sua criação, com seus gostos, com seus medos, com seus objetivos, seus sonhos. Por que muitos casamentos não vão para frente? Porque a princípio, enquanto estão apaixonados, é tudo maravilha, né? Não se enxerga os defeitos do outro. Nós já sabemos disso, corte salteado, mas aí quando começa o tempo passar, aquela paixão começa a esfriar e começa a vir, poxa, eu tenho um sonho disso, o outro, mas eu tenho um sonho daquilo. Aí os caminhos já começam a se distanciar, porque ao invés de se estreitar, começa porque cada um vai ter o seu próprio a impressão digital, diferentes. E aí o que precisa começar a acontecer para o casamento durar? É os acordos. Ó, eu respeito o seu limite, você respeita o meu, eu respeito os seus sonhos, você vai respeitar o meu, eu respeito os seus gostos. E aí começa a conviver, quando existe essa questão dos bons diálogos e tudo mais, começa a se viver harmoniosamente bem, razoavelmente bem. Perfeito não vai, porque vai ter arranca-rabo. Vai acontecer arranca-rabo constantemente. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, se num casamento acontece isso, né, imagine então você conviver dentro de uma instituição ou dentro de uma organização onde tem dezenas, centenas, ou mesmo milhares, ou mesmo milhões, como é o caso das megas organizações religiosas, como é o caso da seita Testemunho de Jeová, como é o caso, por exemplo, da seita Congregação Cristã no Brasil, como é o caso da seita Adventista do Sétimo Dia, como é o caso da seita do Islamismo, e muitas outros, Mormons, e tem outros aí que agora eu não vou lembrar. Então imagina pessoas conviverem ali dentro, sendo liderada por pessoas que também têm as suas próprias formações. Por exemplo, o caso da organização. Tem um corpo lá com vários homens. Aqueles homens têm divergência entre eles. Ok, beleza. Também é isso, mas os apóstolos também tinham divergências entre eles. Mas é como eu sempre falo, ali era tudo coisa de Deus. Tudo designado por Deus pelo Espírito Santo. Não é essas coisas aí baboseiras que vem lá da... Como eu já disse, né? Não vou ficar repetindo, não. Vai lá, pesquisa a origem. Tá certo? Então... Aí você pensa no seguinte,
8, 9 homens, agora não lembro quanto que tem aí, desse tal do corpo governante, controlando ali uma grande multidão e tentando colocar essas pessoas tudo junto numa caixa. E aí o que acontece? É loucura. Como eu já acabei de falar, o produto, não somente da Torre de Vigia, mas os produtos dos mormons, produtos do Islã, produtos da CCB, Congregação Cristã do Brasil, são tudo pessoas desequilibradas. Entendeu? Mas Wilson, eu conheço alguém da congregação, homem trabalhador, homem não sei o que, beleza, paga os seus impostos, beleza. Mas quando não aceita o outro, quando tem a exclusão, já mostra que tem algo que está errado. Entendeu? Lá na mente dessa pessoa já tem algo errado. Porque está dizendo, poxa, essa pessoa é tão boa, mas ela não está na verdadeira graça. Igual nós. E aí, vou tentar colocar na cabeça dela a verdadeira graça. Nós da congregação somos da verdadeira graça. Entendeu? Aí você quer, né, você aposta, que quer voltar para a Torre de Vigia. Você lembra que quando você estava lá, você tinha lá o seu trabalho, o seu emprego, mas no fundo, quando você fazia amizade com alguém, no fundo você já queria levar a pessoa para dentro da torre. Porque você queria que a pessoa pensasse igual a você. Arrumou uma namorada? Minha namorada tem que ser igual eu, tem que ser da torre. Entendeu? Então você já começa a colocar as suas ideias dentro da cabeça do outro. E como eu acabei de falar, se num casamento não dá certo, o marido tentar colocar os seus sonhos, suas ideias, seus objetivos dentro da cabeça da esposa já não dá certo, porque ela também, como eu já disse, ela tem os seus. E aí dá esse manicômio, que se cria um manicômio, produzindo pessoas totalmente desequilibradas, pessoas que não conseguem conviver umas com as outras em paz, que não aceitam a fé do outro, que não aceita os sonhos do outro, o objetivo, a liberdade do outro, já quer colocar as correntes também nos braços, as algemas no outro. Entendeu? Então é isso, acontece essas loucuras generalizadas. Tá? E aí, então é isso. Então a minha ideia é apresentar algo superior, algo que realmente... mas hoje você está falando toda hora algo superior. Vamos fazer os próximos vídeos. Né? Talvez o primeiro que eu vou fazer, entendeu? Vai ser essa questão da pregação de casa em casa. Porque na cabeça de você que saiu, isso é uma coisa que pega forte. Como eu já disse, na cabeça das pessoas aí fora, não. Não é o que marca as pessoas. O que marca a cabeça das pessoas é a questão do sangue. Você era daquela região que não aceitava a transfusão de sangue? Por quê? Porque as reportagens diz quantas pessoas já morreram, quantas crianças, quanto isso e aquilo já perdeu suas vidas por conta de... Quantas brigas já deu em hospitais, quantos processos já deram por conta dessa questão do sangue. Entendeu? Que não é tão difícil entender que isso não tem nada a ver com a transfusão de sangue. Até alguém comentou aí, obrigado, alguém que comentou aí, num dos canais, num dos vídeos, disse o seguinte: até mesmo lá em Levítico havia exceção. Num caso muito grave, muito urgente e tal, poderia-se fazer o uso do sangue. Olha só. Você está vendo aí? Se o próprio Deus, Criador, em caso extremo, liberava, e aí vocês vêm com, não, mas que... pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E isso, até mesmo essa questão de comer o animal com sangue, isso é a coisa da lei. Mas Wilson, os discípulos se reuniram e foi unânime lá e tudo mais. Mas depois eu vou explicar outra coisa, outro spoiler que eu vou dar aqui agora. Tá? Outro, digamos assim, um petisco aqui. Vocês vão ter que entender que aqueles discípulos, Jesus, veja bem, olha só que interessante aqui, isso aqui já vai ser um princípio, tá, do que vai vir pela frente. Presta bem atenção. Vocês devem lembrar que havia a velha aliança, certo? O velho pacto. Quando Jesus instituiu ali a nova aliança, o novo pacto com os discípulos, na última noite que ele estava vivo aqui na terra, na noite anterior, antes de ele ser morto, ele institui ali o novo pacto. Certo? Concorda? Concorda? Hoje já ensinei isso para vocês, beleza? Vocês fizeram a lição de casa. Quanto a isso, tenha dúvida? Não? Se não, volta lá para a cartilinha lá
tá? E vocês vão lembrar. Jesus forma um novo pacto com os discípulos. Mas presta atenção, aquele novo pacto, ele não passou a vigorar a partir daquela noite. Ah, então isso, ele começou a vigorar quando Jesus morreu ali na cruz, ou na estaca, como queiram. Não, também não. O novo pacto não passou a vigorar aí. Não passou a vigorar na noite que eles celebram o novo pacto e não passou a vigorar quando Jesus morre ali, quando ele é assassinado. Certo? Quando ele é imolado, sacrificado. Ah, Wilson, então quando é que começou a vigorar o novo pacto? Após a queda de Jerusalém, no ano 70. E eu vou mostrar isso em outros vídeos, não vai ser no próximo, mas vai ter um momento certo que eu vou mostrar isso, tá? Que o novo pacto, ele só passa de fato a vigorar quando o templo é destruído, porque o templo ainda era a representação da velha aliança. Ainda tinha todos os movimentos, tá? Até 70 da Era Comum. E o apóstolo Paulo e os anciãos e tudo mais, eles estavam vivendo ainda na transição dos dois pactos. Os dois pactos estavam em vigor. Os dois ali estavam brigando entre si. Tá? Tanto é que o apóstolo Paulo ele circuncida Timóteo. Mesmo já a graça, não é? Que Jesus veio implantar a graça, ou implantar a nova aliança, mesmo com a nova aliança, não é? Tendo a graça ali por, digamos assim, por top, né? Como base. Que depois vocês vão entender o que é a verdadeira graça de Deus. E aí o que acontece? As duas alianças estavam brigando, porque Jesus instituiu a nova, mas a velha ainda estava em vigor até o ano 70. E ali os discípulos estavam, então, dentro da nova aliança, mas ao mesmo tempo tendo que viver na velha. E aí o que acontece? Havia então divergências. Então tinha que seguir alguns preceitos da lei ainda, porque, como eu já disse, a lei ainda estava vigorando. Tem muita ideia errada aí que Cristo na cruz ou na estaca, ele pregou a lei. Não, a lei ela foi realmente fulminada, exterminada após a queda de Jerusalém, que era representante da lei aqui na terra. Representante da presença de Deus e representante das leis de Deus. Pronto, caiu Jerusalém no ano 70, a lei foi exterminada. Aí, então, não se precisava mais viver de acordo com os preceitos da lei. Dessa questão que era a questão, por exemplo, dos animais, comer com sangue e tudo mais. Acabou. Acabou. Mas, Wilson, isso tá doendo o nosso ouvido. Gente, presta atenção, como eu acabei de falar. Jesus, quando ele veio aqui novamente, eu vou bater nessa tecla, quando ele veio aqui na terra, ele falava coisas que doíam o ouvido dos judeus. Eles não estavam acostumados com aquilo. Era tudo novidade. Eu vou falar muita coisa aqui que vai ser novidade para vocês, mas calma lá. Não vai embora não, espera. Mas eu também vou fazer igual Jesus muitas vezes aqui. Mas o Wilson está dizendo uma palavra muito dura, porque Jesus, quando ele falou para os judeus, ora, a menos que vocês bebam meu sangue e comam minha carne, vocês não vão ser dignos de mim. Não foi algo horrível para eles ouvirem? Vai pesquisar no mundo judaico como que aquilo foi horrível. Porque a gente lê, nossa, parece que eles fizeram uma tempestade em copo d'água. Não era. Era algo que eles ouviam desde criança. Vinha de berço essa questão do sangue e carne humana. Eles não podiam nem tocar num defunto, você quer saber. Já se tornavam impuros. Ainda mais comer uma carne humana. Canibalismo. Então, para eles foi algo terrível ouvir aquilo. Mas é como eu já disse, eles não entendiam, mas eles falavam, mas peraí, tem alguma coisa com esse homem aí que é interessante, nós vamos ficar com calma aqui, com paciência, nós vamos entender depois com o tempo. Entendeu? Lembra aqueles discípulos indo para Emaús? Não estavam entendendo nada, Jesus encosta, e aí, o que aconteceu? Você é judeu, você não está sabendo de tudo que aconteceu lá? Aí Jesus começa ali, vocês são muito vagarosos, vocês são muito lentos no entendimento. Aí Jesus começa a explicar lá todo, né, a lei lá para eles, o Moisés e tal, blá, blá. Aí eles começa a sentir o coração queimar. Lembra que eles falam assim, a gente não estava entendendo nada, mas o coração nosso estava queimando. Tinha algo diferente com esse homem. Que era o próprio Jesus, e eles não reconheceram. Então, veja bem, o que eu vou falar aqui vai gritar muitas coisas no ouvido de vocês. Entendeu? Essa questão, por exemplo, que eu acabei de falar. A questão de comer o animal com sangue era coisa da lei. Não é para nós nos nossos dias de hoje. A lei saiu do caminho, na queda de Jerusalém. Entendeu? E aí vocês já vão começar a pegar um gancho, que tem muitas outras coisas que eu vou falar que ficou para trás, que era da lei. Não é para nós hoje. Não são para nós hoje.
Então vai ser, ó, nessa questão do sangue ao contrário. Jesus lembra que Jesus falou, a menos que comer a minha carne e beber meu sangue não é digno de mim. Agora eu poderia falar assim para vocês. Vocês podem fazer uso do sangue tranquilo. Tanto na comer o animal com sangue, e aí fica na consciência de vocês. Mas não é mais coisa de lei. Não tem mais coisa que, ó, você está dentro de uma lei, você tem que... Não, aquilo era para os apóstolos. Porque, como eu já disse, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele foi entrar lá em Jerusalém, ele raspou a cabeça, ele seguiu os preceitos da lei. Porque, como eu já disse, ele estava ainda... As duas alianças estavam brigando. E a nova aliança passa a vigorar, então, repetindo, após a queda de Jerusalém. Entendeu? Aí sim, entrou a verdadeira graça no mundo. A verdadeira liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, a maioria, se não todas, organizações religiosas, vive muitas coisas preceitos da lei. Dízimo, que mais que eu poderia aqui citar? Até mesmo, vou falar para vocês aqui, a pregação de casa em casa. Eu vou falar sobre isso. Não é para os nossos dias. Isso não é para os nossos dias. Essa pregação de ter que ir até as pessoas não é para os nossos dias. Eu vou mostrar isso. Tá? E tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui que o mundo do cristão, que vocês chamam de cristandade, né? Nós apóstolos fomos ensinados pela Torre de Vigia, que era o mundo da cristandade, vive muitas coisas debaixo da lei. Vive nas duas, como os apóstolos, na transição. Vive um pouco lá da lei e vive um pouco do mundo sem lei. Ou seja, vive um pouco na velha aliança e vive um pouco na nova aliança. Vive lá um pouco no velho pacto e vive um pouco aqui no novo pacto. Aí vira essa confusão danada que ninguém se entende, ninguém... Tá certo? Mas ainda vocês vão entender que Cristo nos chamou a verdadeira liberdade. E aí vocês vão entender o que significa essa liberdade, que é maravilhosa, tá? Que graças a Deus, Deus me coroou com esses entendimentos, tá certo? E Deus, então, está me autorizando, me capacitando para poder, então, passar isso para vocês. Então, é aquilo, né? Se começarem a sair fora, eu vou dizer, vocês também não querem ir embora? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão voltar aqui e falar assim, peraí, vamos ver o que esse rapaz aí está falando, o que esse homem está falando. Beleza? Vamos tirar nossas conclusões precipitadas, não. Beleza? Então, muito obrigado. Você já deu seu like aí no canal? Ó, vou ensinar você que não sabe, tá? Talvez você não saiba. Você que não tem muita habilidade aí com coisas de tecnologia, vai bem aqui embaixo. Aqui não tem um joinha bem aqui assim, ó. Você viu aí o joinha? Clica nele. Clicou? Beleza. No joinha, não assim, assim. Tá? Tem outro aqui, acho que mais para cá ou para lá, enfim, né? Não dá para saber a posição aqui. Mas você vai ver assim, inscrição, né? Inscrever-se. Bate aí, vai se inscrever no canal. Beleza? Aí embaixo tem uma área também chamada comentários. Comenta aí. Beleza? Tá bom? E também tem aí compartilhar, pode compartilhar com outros. Vamos ajudar esse canal aqui a crescer? Beleza? Muito obrigado e um ótimo dia para vocês.